graça de quem sente, quanto é grande o Criador, porque só sentiu se caminha ao Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, amigos do canal Valência Histórias. Bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam de já deixando a sua curtida aqui, de compartilhar o vídeo, de se inscreverem se ainda não estão inscritos, acionar o sininho para ficarem por dentro de todos os vídeos novos que estamos postando aqui a cada semana. Então, vamos falar hoje de um assunto assim mais geral em relação à questão do patrimônio histórico da nossa cidade de Valença. Inclusive, um dos objetivos desse canal é exatamente levar a todos alguma coisa da história de Valença. Ser valencianos, não valencianos, aquelas pessoas interessadas em conhecer alguma coisa da história da cidade de Valença. Uma típica cidade do século XIX que cresceu sob a produção cafeeira. Se tornou uma das principais produtoras de café, uma das principais alavancas da economia do Brasil Império no segundo reinado, segunda metade do século XIX, principalmente. E que nós deveríamos, em função disso, termos uma riqueza do nosso patrimônio histórico enorme, pujante. Mas o que nós vimos, na verdade, por aí do nosso antigo centro histórico, a tão famosa Rua dos Mineiros? Poucos prédios verdadeiramente históricos se mantiveram. E os que sobraram não estão assim lá tão bem cuidados. Vemos ruínas no início da rua, num ponto, ruínas no meio, do fim da rua, de outro lado, e com isso chegamos à conclusão de que Valença não soube cuidar convenientemente do seu patrimônio. Uma cidade é um organismo vivo. Uma cidade é algo que tem vida própria, e essa vida se reflete aonde? Nas suas ruas, nas suas casas, na sua população. População que é como se fosse, digamos, aquelas partículas que existem dentro do nosso organismo. Como se fossem aqueles elementos do sangue a percorrerem as ruas da cidade, que são como os vasos sanguíneos. E são esses elementos, as hemácias, os leucócitos e outros do sangue, que cada um de nós representa na vida de cada cidade e que é responsável por levar o oxigênio, a vida, a energia para a cidade. No entanto, o que nós encontramos, não apenas aqui, mas em várias, infelizmente, das cidades pelo nosso Brasil afora, um descaso completo e absoluto pelo nosso patrimônio. Infelizmente, isso não é uma regra geral. Nós encontramos pessoas, instituições muitíssimo preocupadas, interessadas pela cultura, pelo patrimônio, sabem a importância que isso tem. Conhecem, reconhecem que determinado prédio, determinado acontecimento, determinada festa não é propriedade de uma pessoa, mas da cultura daquele grupo que faz aquilo continuar vivo, ou que, largando, faz com que ele deixe de existir e venha a ruir por falta de cuidados. Como nós fazemos, às vezes, com o nosso organismo. A pessoa que não se cuida deixa o seu próprio organismo ruir diante de uma doença qualquer. Então, as nossas cidades estão sofrendo de uma doença crônica e descaso em relação ao patrimônio. Poucos prédios no nosso centro, que é histórico, sobraram. Encontramos pelas ruínas, prédios novos, arranha-céus, né? Guardadas as devidas proporções com os arranha-céus de Nova York, por exemplo, mas prédios altos e que rivalizam com aquelas pequenas construções que sobraram do século XIX, se é que ainda tem uma, do século XX, tirando, obviamente, aquele centro principal, onde nasceu Valença, se destacando a Catedral e o Colégio Benjamin Guimarães, próximo a completar 100 anos de existência, e que são vítimas, infelizmente, da ação daquilo que o povo normalmente chama de amigos do anonimato. Aqueles que saem à noite por falta absoluta do que fazer, resolvem destruir aquilo que pertence à coletividade.
ao que pertence a outra pessoa, sem um pingo sequer de noção crítica, de senso crítico do que estão fazendo. Alguns até irão objetar, como já aconteceu antes, que a nossa juventude não tem opções de lazer e que precisa divertir. Quem sou eu para negar isso à nossa juventude? Acontece que a diversão é algo sadio, não destrutivo. Não se pode sair por aí, sob o pretexto de estar se divertindo, e sair pichando, destruindo, sujando o patrimônio. Destruindo o que é dos outros, destruindo o que pertence à história da própria cidade. Quero me divertir? Muito bem. Todos nós, muitos de nós que estamos assistindo esse vídeo, eu mesmo já fomos jovens. Saímos por aí destruindo as coisas. Saímos por aí cometendo os famosos atos erostráticos, que são o quê? Em história são chamados assim, atos de vandalismo, de destruição do patrimônio histórico. Vem do nome de um general da antiguidade chamado Eróstrato, porque não se destacou em absolutamente nada e, desejando passar a história, ordenou que os seus comandados incendiassem um templo famoso da antiguidade. E ele realmente entrou para a história. O nome dele ficou gravado como sendo aquele que cometeu um ato de vandalismo, daí atos erostráticos, de destruição. Foi o que ele fez, intencionalmente. Nós encontramos, inclusive, pessoas que fazem isso intencionalmente. Como no caso lá de destruição pelo incêndio do nosso Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que não foi incêndio proposital, mas os comentários, certos comentários que ouvimos depois, foram de estarrecer. Pessoas que chegaram a comemorar aquilo. O que faltou de senso nessas pessoas é algo assim absurdamente incrível. Eu acredito que o lugar melhor para uma pessoa que faça esse tipo de comemoração, tenha esse tipo de comportamento, seria um hospital psiquiátrico na melhor das hipóteses. Ela tem que ter um tratamento. Tem que ver o que há de errado com ela, porque você vai comemorar a perda, a destruição de um dos maiores acervos culturais, históricos, artísticos, arquitetônicos do mundo. Não sei o que se passa na cabeça de um ser desse. Então, a nossa cidade teve o seu incêndio particular já há anos, no antigo casarão da subida da catedral. E as ruínas continuam ali, a contar essa história de destruição, de descaso, de desleixo. O que fazer? Nós temos várias instituições na cidade que se preocupam, sim, com a cultura, com a história, com a preservação do nosso patrimônio, como a Academia Valenciana de Letras, como a Fundação Cultural Léa Pentanha, como os diversos museus que nós temos aqui. Poucos valencianos sabem que Valença possui uma quantidade assim fabulosa de museus, e que não são conhecidos, não são visitados, porque muitos não sabem que existem. Museu da Catedral, Museu Militar do Esquadrão, a própria Casa Léa Pentanha, que é uma casa-museu, o Museu da Irmandade da Santa Casa, uma pinacoteca incrível, com pinturas retratando todos os seus provedores ao longo dos anos. Então, nós temos todo um acervo cultural histórico, ainda presente em várias das nossas fazendas históricas do ciclo do café, que merecem, sim, uma visita, serem conhecidas. Vem as pessoas de fora da cidade para conhecê-las e o valenciano não conhece. Então, esse é um dos canais que podemos utilizar para conhecermos a nossa história. E esse canal, especificamente, possui como um dos seus principais objetivos exatamente levar a todos o conhecimento de alguma coisa a respeito da nossa história. Mostrar que Valença possui, sim, algo que vale a pena ser investido do ponto de vista do patrimônio, da cultura, das artes. Quantas pessoas já se destacaram aqui em relação às artes, à cultura, e que o valenciano também ignora solenemente. Então, nos nossos próximos vídeos, iremos continuar fazendo esse serviço, mostrando o que nós temos ainda, o que precisamos preservar, porque aquilo não pertence a uma pessoa, a uma família, aquilo pertence à história da cidade, do
país, do mundo. E merece, sim, ser conhecido, preservado, respeitado. Porque se você destrói a história da sua cidade, você não leva em conta aquela história, você está fadado a repetir os erros do passado. Errou-se muito, sim. Muita coisa já foi feita de besteira da história, não só daqui, mas do mundo inteiro. E precisamos, sim, relembrar. Não para resgatar o passado, não para saldar uma espécie de dívida com sei lá quem, mas para que aquele erro do passado seja reparado e possamos viver daqui para frente de uma maneira diferente. Com respeito, com ordem, com tolerância, com educação, que é a chave para tudo. Não é criando uma lei que impede alguma coisa que nós vamos educar as pessoas. A educação tem que funcionar. Temos que mostrar a todos aqueles que estão aí, as gerações futuras principalmente, que elas não vieram do nada. Elas não surgiram do nada. Não foi geração espontânea. Elas estão aqui porque alguém construiu isso. Alguém deixou algo que precisa, sim, ser respeitado, ser preservado. Esperamos que daqui para frente muitos comecem a pensar a respeito disso. Que os erros do passado sirvam de exemplo para que não sejam mais repetidos. Hiroshima, no Japão, faz questão de lembrar constantemente o desastre, a hecatombe, a catástrofe que foi a bomba atômica em 1945. Para que nunca mais aconteça algo parecido. Podemos dizer que nunca houve na história da humanidade algo tão desastroso como aquela explosão. Seguida depois na cidade de Nagasaki. Eu quero lembrar isso, para que não se repita. Para lembrarmos que foi feito uma vez, foi feito 2 vezes e nunca mais. Para que a humanidade possa realmente progredir. Não às custas de alguém, mas junto com alguém, junto com todos. Cada um respeitando as particularidades de cada povo, cada um respeitando a história de cada nação, a evolução de cada país que nós temos por aí, as diversas culturas que estão representadas tão bem no nosso Brasil, um país de uma cultura tão variada, tão diversificada. Não deixem de colocar aqui nos comentários o que acharam a respeito disso, se concordam, se não concordam, se tem alguma ideia do que podemos fazer para alavancarmos o desenvolvimento da cidade com respeito ao nosso patrimônio. Não deixem de curtir o canal, curtir o vídeo, compartilhar, se inscreverem e até o próximo vídeo. Salve a graça de quem sente quanto é grande o Criador, porque só sentindo a gente se caminha ao vero amor. Glória ao Filho que os céus ama e que os homens merecer, o que espalha a linda chama de benéfico dever, a luz do céu de Valença é milagroso fanal. Ser filho teu, que honra imensa, ó minha terra.